Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje, 20 de agosto de 2020, estamos aqui para iniciar essa transmissão ao vivo na página da Sociedade Espírita Francisco de Assis, no Facebook e possivelmente também no YouTube. Sejam bem-vindos nessa nossa conexão, embora virtual, também buscamos os laços através das vibrações da espiritualidade. Hoje o tema será a Estrada de Damasco. E para darmos início a esse nosso encontro, convidamos a todos para a nossa oração, para que elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, e vamos dizer: Pai de amor e de misericórdia, aqui estamos, Senhor, nesse momento, buscando o conhecimento do Evangelho de Jesus na visão da doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor, que possam vir ter conosco os bons espíritos, que a presença benfazeja desses benfeitores espirituais no nosso lar possam nos trazer paz e harmonia e dissipar do ambiente doméstico todas as energias negativas que possam estar presentes. E aqueles irmãozinhos do caminho necessitados de esclarecimento e paz possam receber de todos nós, principalmente da espiritualidade, a luz e o amparo, para que todos nós possamos nos libertar de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, de toda raiva, de todo rancor, para que sigamos em frente, livres de tudo que nos aprisiona aos sentimentos mais negativos, para que possamos alçar o voo da iluminação, da compreensão, da paz. Que a vossa paz, Senhor, esteja entre nós. Minhas irmãs, meus irmãos, as lições da Estrada de Damasco é muito importante e preciosa. Muitos de nós têm ou teve em algum momento, todos nós vamos ter, possivelmente, a nossa estrada de Damasco. Principalmente aqueles irmãos nossos que enveredam na senda do mal. Então, a estrada de Damasco, ela se inicia justamente, ela foi traçada, trilhada por Paulo de Tarso, um jovem rabino, doutor da lei,
extremamente inteligente e vigoroso, né? E ele que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, para a gente ter um entendimento, seria uma Suprema Corte, né? Que faziam justiça, tinham até inclusive o poder da vida e da morte, né? Mas justamente nas questões religiosas temos que entender isso, né? Então, ele já estava perseguindo os cristãos em Jerusalém, pede uma carta, né, uma ordem judicial, né, para que ele pudesse ir e buscar, né, os cristãos que ele encontrasse em Damasco. Então ele poderia trazer qualquer um, né? Era uma lição, era uma licença. E lhe foi dado essa licença. E ele sai em comitiva de Jerusalém para Damasco. E no caminho ele ia a cavalo. E no caminho ele é cercado de uma grande luz, né? E ele ouve Jesus lhe chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, né? E se ajoelha no chão e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz a Saulo: segue para Damasco, que lá tu vai ter instruções minhas, vai receber instruções minhas. E os que o acompanhavam, os soldados, viam Saulo falando, né? Que depois ele se torna, é chamado de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, mas eles não viam ninguém. Quem apenas via Jesus era Saulo. E só que quando ele se levanta, ele está completamente cego. Aquela luz o cegara. E seguindo as determinações, ele parte, já estava próximo de Damasco, segue o seu destino. E lá ele fica 3 dias orando e jejuando. Fica num quarto, numa hospedaria. E Jesus aparece para um discípulo em Damasco chamado Ananias, que tem a visão do Mestre. E Jesus diz para Ananias que fosse pela rua direita e localizasse a casa de Judas, onde encontraria o Saulo de Tarso. Para que ele, Ananias, o curasse da cegueira. E Ananias
fica surpreso com aquilo, mas diz: mestre, ele é um grande perseguidor de teus seguidores, né? Já mandou gente para a morte em Jerusalém e tu queres que eu cure? E ele diz, Jesus responde a ele, que lhe aprazia que ele se tornaria, né? Se tornaria um instrumento dócil e que ele levaria a palavra de Jesus, né, para os reis, os povos e até mesmo para os filhos desgarrados de Israel. E Ananias obedece a Jesus. Vai e encontra Saulo, né? E impõe as mãos sobre Saulo. E é interessante, pelo relato que está no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, né, é que os olhos dele, como se escamam, né, sai uma viseira, como se tivesse uma viseira, né, caísse a pele assim, e Saulo volta a enxergar. E Ananias diz que veio amando de Jesus, né? E a primeira coisa que Saulo faz é mergulhar na água, tomando um banho de purificação, né? E ali ele permanece entre os apóstolos e entre os discípulos de Jesus em Damasco por 3 dias. A partir daí, ele começa uma nova jornada. Então, vejam que, de alguma forma, parece que a história se repete. Jesus, em um dos primeiros atos dele, o primeiro ato que ele começou na vida pública, foi no casamento, nas bodas, em que ele transforma a água em vinho. E logo após, quando ele viu que teria que começar, que ali dava início à sua missão, ele vai ao encontro de João Batista e se deixa também ser batizado por João Batista, mergulhando na água, tomando aquela purificação. E João Batista, quando mergulhava alguém na água, era justamente quando o indivíduo resolvia ter uma nova vida, uma mudança radical naquilo que ele estava fazendo. Era um compromisso, era um iniciar, mas na vida da retidão, de acordo com a lei. Então, todos nós, em muitos momentos,
passamos por esse desafio, principalmente aqueles que estão desgarrados ou tendo uma vida, um procedimento em desacordo com a lei divina. Então, tem esse momento glorioso em que a gente deixa aquela forma de vida para passar por uma outra maneira de se portar, de agir. O mesmo ocorreu com Francisco de Assis. Ele também teve a sua estrada de Damasco. Interessante, meus amigos, meus irmãos, que no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 1º, a partir da questão 114, no item que fala a progressão dos espíritos, é interessantíssimo as perguntas que Kardec faz aos imortais. Né? Então, onde eles nos dizem que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com uma destinação de nos desenvolver, né, de progredir para alcançar a perfeição. E o relato dos Espíritos deixa bem claro que nós temos a liberdade de escolha, de optar pelo bem ou pelo mal. Que ninguém, absolutamente ninguém, foi criado para exclusivamente realizar o mal. Que não existe essa possibilidade. E todos nós temos uma destinação a essa de progredir, né? Para alcançar a felicidade, a verdadeira felicidade. Que essa felicidade só não ocorre, ou ela se demora para ocorrer, mas um dia vai acontecer, né? Enquanto a gente ainda tem coisas a expiar, ainda tem dívidas com a lei. E eles nos perguntam, Kardec faz uma pergunta e tem uma revelação muito interessante, né? Que ele pergunta, mas o que leva o espírito a praticar o mal? Qual é o que influencia isso, né? Se tem alguma influência? E os espíritos dizem que sim, que a gente sofre uma influência dos espíritos inferiores, dos espíritos infelizes, que têm o prazer de nos ver cair, para que eles possam exercer sobre nós o seu império. Né? E esse império, essa influência dos maus espíritos, elas ocorrem ainda enquanto a gente está encarnado. Mas também não vai cessar quando a gente está desencarnado, porque vai formar um grupo, um agrupamento. Né? De formas que... E essa influência desses espíritos só vai cessar quando nós alcançarmos uma firmeza de caráter, de pensamento, né? E de consciência. Nós
nos tornarmos seres muito conscientes de nós mesmos, das nossas obrigações, de tudo aquilo que já for uma conquista nossa. Essa, a conquista da paz, do amor, né? Ter uma vivência, aquela vivência que se espera, que se diz, uma vivência evangélica, aquilo que Jesus nos ensina. Né? Só nesse momento é que a gente vai se libertar. Então, de forma que quanto mais a gente vai se tornando um ser consciente, por isso a grande importância de conhecer a si mesmo, os seus sentimentos, né? E sobre eles exercer a ação reparadora, consciente, reparando aquilo que nós precisamos modificar em nós mesmos. E aí é que essa influência negativa vai cessando. E mais, os imortais nos revelam que a figura do Satanás é uma criação, justamente para demonstrar essa influência negativa que os espíritos imperfeitos exercem sobre nós. Mas, mesmo eles exercendo essa influenciação, nós temos a liberdade de escolha. De forma que, de forma alguma, podemos culpar os espíritos por alguma coisa. Mesmo aqueles que possam estar, né, obsidiados ao extremo, que seria uma possessão, né? É a obsessão mais grave, mas nessa possessão quero deixar bem claro que ninguém possui o espírito, só que ele fica num grau, o ser encarnado fica num grau de tamanha perturbação, né, que a manifestação do espírito, o desencarnado, quase que se sobrepõe à vontade do encarnado. Né? Então, nesses casos bem graves, né, mesmo assim, isso só pode ocorrer com o exercício da vontade do ser encarnado. Nele, no fundo, existe uma concordância por aqueles atos, por tudo que é dito, por tudo que é feito. Porque quando é contrário à vontade dele, essa influência não vai ocorrer. Tá? Porque cada espírito não tem como um espírito tomar completamente o corpo de um ser encarnado. Não tem. Né? Então, isso tem que ficar bem claro no nosso entendimento. Né? Mas existem essas influências. E o mal, ele se multiplica, né? É bem interessante. Assim como o bem também se multiplica. Por isso que tem inclusive até um filme, né? A Corrente do Bem. Né? É um filme bastante interessante. Né? Então tem inúmeros casos que a gente vê as correntes de solidariedade, que são correntes no bem. Então, quando alguém começa a fazer o bem,
aquele bem vai se multiplicando e outro vai contagiando. O mal é da mesma forma. Ainda no nosso estudo, na terça-feira, estávamos justamente conversando sobre isso, onde me lembrei que depois do filme aquele que passou uma série na televisão do Pablo Escobar, né, onde mostrava os horrores que ele patrocinou e que ele fazia, como ele dominava o tráfico, né, de drogas e o império que ele construiu. Muitos das gangues, dos bandos de malfeitores que existem na nossa cidade de Porto Alegre e em outros lugares do Brasil também, começaram a fazer as mesmas coisas, os mesmos horrores, né, que o Pablo Escobar submetia às suas vítimas. Eram praticamente a mesma cópia, né? Então a gente fica vendo que às vezes a gente fica em dúvida: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Né? Esses espíritos atrasados e tudo mais, de alguma forma, os órgãos de comunicação, as imagens, tudo isso aí, lhes dá a ideia, né? E o mal começa a tomar corpo. Mas esse mal vai terminar, porque o destino não é o mal, o destino é o bem. E o que é capaz de aplacar o mal? Vamos estar cientes disso. A beleza, o que é? É o bem. O bem aplaca o mal. O amor, a caridade, a compreensão. Então, eles também vão ser tocados. Então, o espírito mais renitente, a alma mais abjeta que possa ter, mais repulsivo, se é que um filho de Deus possa ser repulsivo. Vejam, todos somos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Ele vai ser contagiado, vai ser tocado e vai ter o seu momento de cair ao chão e de joelhos, ser cegado pela luz e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir desse momento, a sua vida muda completamente. Horrível, como Emmanuel diz em uma das obras, uma psicografia de Chico Xavier. O crime é horrível, né? Mas o criminoso é um filho de Deus. Condenamos o crime, mas não podemos condenar o nosso irmão. E não podemos confundir o crime com o criminoso. E nós temos que perceber também que o amor de Deus e a sua infinita sabedoria nos dá a liberdade também de fazer o mal.
mesmo que isso nos atrase a caminhada, mesmo que isso vá ser um dificultador de alcançar o grande objetivo, de alcançar a paz e a felicidade. Mas temos essa liberdade. E nós temos que desenvolver essa capacidade de respeitar a liberdade dos nossos irmãos. Inclusive de nos apedrejar, de nos insultar, de seja o que for. Porque quando nós nos libertamos da vaidade, do orgulho, nós vamos lançar o olhar do amor, o olhar de quem ama. E ainda me recordava de tantas e tantas pais e mães que a gente vê, que a gente fala mal do filho, ou mesmo não fala, e eles são capazes de sempre apostar na capacidade de regeneração, na capacidade de se modificar, na capacidade do filho, do seu amado filho, de mudar. Nós nunca podemos perder a esperança, meus irmãos, nessa capacidade transformadora dos seres, dos nossos irmãos. Assim como também devemos nutrir e estar cientes que nós, cada um de nós, pode se modificar. Estamos passando da nossa hora, deste nosso encontro, desses momentos de reflexão. Então, aproveitemos. Eu sempre coloco um copo de água sobre a mesa para aproveitar o concurso dos bons espíritos que nos visitam. Porque nesse momento abrimos o nosso lar para os benfeitores espirituais. E Jesus disse: aonde estiverdes reunidos em meu nome, lá eu estarei. Não duvidemos. Hoje temos aqui uma grande congregação que estão nos acompanhando nesse momento. Jesus está entre nós. Deixemos que a sua luz brilhe no ambiente doméstico. Que a presença benfazeja desses irmãos de luz possam aquecer os lugares mais frios da nossa alma, para que, aquecendo as sementes do amor, possamos despertar para a compreensão e a caridade. Pai de amor e de misericórdia, estende, Senhor, a vossa mão generosa sobre todos nós, principalmente daqueles os nossos irmãos que têm a fé dúbia ou vacilante, ou mesmo aqueles que ainda não despertaram para a vossa divina presença. Que essas doces paz, essas doces energias, que nesse momento estamos aqui vibrando e recebendo, possa contagiar os corações mais embrutecidos, os corações em aflição, em dor, em sofrimento, para que eles possam ver a grandeza da vossa presença
em suas vidas. Perceber que ninguém está só, que ninguém é desamparado e que ninguém vai ficar para trás. Que nós possamos, Senhor, como teus servos, ser aqueles a dar a mão aos nossos irmãos, para que eles também possam te conhecer, conhecer o teu poder, experienciar o vosso perdão, a vossa mão estendida, a lhes apontar o caminho a seguir. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine e que nós possamos trilhar o caminho do bem, levando a bandeira do amor, da vida, da caridade. Paz e luz a todos. Obrigado, meus irmãos. Damos por concluído esse nosso encontro e que assim seja.